Nós vamos ler dos versos 1 a 20. Como está o som na frente aí? Está audível por causa da chuva? Dá para ouvir bem? Que a chuva atrapalha um pouco. Se puder dar só um pouquinho de retorno para mim. Só um pouquinho para cima. Marcos, no capítulo 4. Dos versos 1 a 20. E tá bom. Hoje nós vamos falar sobre as diferentes respostas à palavra de Deus. Marcos, no capítulo 4, dos versos 1 a 20, nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. Logo se escandaliza. Os outros filhos são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te damos graças por mais um domingo, Senhor, que nós podemos como igreja estar diante de Ti, Senhor, para cultuar a Ti. E para nesse momento, Senhor, ouvir o Senhor falar conosco por meio da Sua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos. Fala conosco, exorta-nos, edifica-nos, consola-nos, quebranta-nos, Senhor, diante da Tua palavra e ensina-nos, Senhor, a viver de modo que o Teu nome seja glorificado. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza aqui nessa noite e que o nome de Jesus ele possa ser, por mais um domingo aqui, glorificado. Em nome de Cristo oramos. Amém. Você pode sentar aí, irmão. A chuva é sempre um problema, né? Atrapalha um pouco. Mas faz parte também. Domingo passado nós encerramos aqui o capítulo 3. E nós encerramos ali falando sobre 3 conclusões a respeito de Jesus. Vimos a primeira conclusão a respeito da família, que a família de Jesus teve dele, achando que ele estava fora de si. Vimos uma segunda conclusão, a dos escribas, que achavam que ele estava endemoniado e que expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu. E encerramos vendo uma terceira conclusão, que é a de Jesus, falando a respeito da nova família que ele veio formar. Nós encerramos ali, vendo que a família que Jesus veio formar é uma família de pessoas que ouvem e obedecem a sua palavra. Encerramos ali falando sobre essas 3 conclusões. E nós deveríamos fazer uma pergunta aqui.
como pessoas que estão expostas diante do mesmo Jesus. Jesus ele inicia aqui no capítulo 4, nos ensinando e falando a respeito de uma parábola. Que à primeira vista, ela parece apenas um relato ali de um agricultor, sementes, de plantação. Parece algo muito comum. Só que Jesus ele tinha algo muito profundo para ensinar aqui a respeito dessa parábola. Ele fala ali, né, nós vimos nos versos 13 a 9. Ele fala a respeito da parábola. E no verso 10, os discípulos e aqueles que estavam com Jesus, eles não entendem aquilo. E aí Jesus chama eles no verso 10 e diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus começa a ensinar por figura de linguagem ali, usando um semeador, uma semente e alguns tipos de solo que a semente cai. Os discípulos, eles perguntam por que Jesus ensinava daquela maneira. Por que Jesus estava falando por meio de parábolas? E como nós vamos falar aqui de parábolas, é importante que você saiba o que é uma parábola. Porque muitas vezes nós falamos que Jesus falava parábolas, mas não sabemos o que é uma parábola. Então o que é uma parábola? Uma parábola é uma breve narrativa construída a partir de situações comuns da vida. O que Jesus faz quando ele fala por parábolas? Ele pega algo da vida e dá a isso um sentido espiritual. Jesus ele tomava aquilo que seus ouvintes conheciam bem. Jesus estava sempre falando na linguagem do povo, ele não complicava a linguagem. Aqui ele vai usar a figura da agricultura, que era uma figura comum para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Ele usa essa figura da agricultura, de um agricultor, de uma semente, para revelar verdades espirituais e realidades espirituais que de outra forma permaneceriam ocultas. Então veja bem, as parábolas, elas têm sempre dois propósitos, ou duas funções, duas finalidades. A primeira delas, as parábolas tinham uma função de revelar os mistérios do reino aos que se aproximavam de Jesus com fé. O verso 11 diz assim: Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então qual que era a primeira finalidade de uma parábola? Trazer a revelação do que era o reino de Deus. Revelar o reino de Deus àqueles que se aproximavam de Jesus. Você percebe que Jesus diz que aos discípulos e àqueles que tinham dúvidas e perguntavam, era dado. Ou seja, pela graça, Jesus dava a eles a capacidade de compreender o que ele estava querendo ensinar. Você percebe que no verso 11 o texto ainda diz assim: a vocês é dado conhecer o mistério. E observe que a palavra mistério, ela é muito diferente daquilo que as pessoas tratam como mistério hoje. Então, geralmente as pessoas dizem assim, é um mistério, algo que está oculto, algo que está encoberto. A Bíblia nunca usa a palavra mistério para algo que está encoberto. O mistério aqui que Jesus está falando não significa algo enigmático ou impossível de entender. Significa uma verdade que estava oculta e que agora Deus decidiu revelar. Então o mistério não é algo que ninguém descobre. O mistério é algo que Deus revelou a partir de Jesus. Havia ainda uma segunda finalidade das parábolas. Elas expunham e confirmavam a incredulidade daqueles que endureciam o coração. Veja ainda nos versos 11 e 12. A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam.
para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Ou seja, as parábolas não apenas transmitiam uma mensagem. As parábolas revelavam a condição espiritual daqueles que estavam ouvindo elas. A alguns, os mistérios eram revelados. A outros, a mesma parábola fazia com que eles, mesmo ouvindo, não entendessem. Mesmo enxergando, não vissem. Não se convertessem e não terem os seus pecados ali perdoados. Havia então duas finalidades. Aqueles que se aproximavam de Cristo com fé, recebiam mais entendimento. Aqueles que persistiam na incredulidade, permaneciam em sua cegueira. Jesus está citando aqui, nos versos 11 e 12, ele está fazendo uma citação de Isaías, capítulo 6, os versos 9 a 10. Jesus está citando o que aconteceu aqui no contexto de Jeremias. Um texto que no primeiro momento pode causar estranheza. Nós podemos aqui, rapidamente, eu não ia citar, mas vale a pena. Vamos voltar ligeirinho em Isaías aqui, e aí só para a gente entender o que está acontecendo. Isaías capítulo 6, dos versos 9 e 10 dizem assim, Deus está falando com Jeremias. Então ele disse, vai e diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então Jesus está citando aqui o texto de Isaías, fazendo uma referência a Isaías. A gente lê aqui e parece que Deus ele não deseja que as pessoas se convertam, não parece? Que elas ouçam e não creiam. Vejam e de fato não enxerguem. Aqueles aqui que Jesus está falando, parece que Deus não deseja que eles se arrependam. Porém, aqui não é o sentido da passagem, irmãos. Quando Isaías ele foi chamado, nesse contexto ali, o povo de Israel era um povo que já havia rejeitado a palavra de Deus de maneira repetida. Então eles já haviam rejeitado a palavra. E Deus ele chama Isaías para pregar a essas pessoas que já haviam rejeitado a palavra de Deus. A pregação de Isaías, ela teria um duplo efeito. O que ela faria? Aos humildes, ela traria arrependimento e quebrantamento. Mas aqueles que já haviam rejeitado a palavra, ela traria ainda mais endurecimento e incredulidade àquelas pessoas. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está aplicando esse mesmo princípio às parábolas. O que as parábolas faziam? Elas não endureciam corações sinceros. As parábolas apenas revelavam a verdadeira condição espiritual de quem estava ouvindo elas. Então era isso que as parábolas faziam. Elas não endureciam, elas revelavam os incrédulos, os duros de coração e aqueles que se aproximavam de Jesus com fé e arrependimento. Como temos falado aqui, a uns ela endurecia ainda mais e a outros ela trazia ainda mais quebrantamento. Quando nós olhamos para o verso 13, Jesus então ele vai interpretar a parábola. O verso 13 diz assim, então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Ou seja, a parábola do semeador ela é a chave para que as parábolas a seguir a respeito do reino de Deus venham ser compreendidas. Era importante que os discípulos e aquelas pessoas que estavam curiosas ali compreendessem aquela parábola. Jesus, então, a partir dos versos 14 a 20, ele vai explicar a parábola. E na explicação da parábola, o que Jesus ele vai mostrar? Que pessoas respondem de maneira diferente a mesma palavra que está sendo pregada, ensinada, lida e ouvida. Assim como a mãe de Jesus, os escribas e a multidão tinham conclusões diferentes a respeito de Cristo, a mesma palavra de Cristo, ela surte o efeito diferente nas pessoas. Nem todos respondem da mesma maneira. O que Jesus vai mostrar aqui é como as pessoas respondem de maneira diferente à sua palavra. Jesus ele nos mostra isso. Ele nos ensina que a mesma palavra produz respostas diferentes, revelando a verdadeira condição do coração humano. E é isso que nós vamos ver aqui. O que nós vamos ver aqui? São 4 maneiras.
4 respostas diferentes à palavra de Deus. A primeira delas, a primeira resposta à palavra de Deus é a rejeição completa à palavra de Deus. É a primeira resposta. Qual a primeira resposta que Jesus nos mostra? Pessoas que rejeitam a palavra de Deus de maneira completa. No verso 4, ele fala assim, verso 3 e 4. Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Aí no verso 14, quando ele está explicando a parábola, ele diz assim, o semeador semeia a palavra. Então ele está identificando aqui, o semeador é aquele que semeia a palavra. A semente é a palavra. Não necessariamente aqui o semeador é Jesus. O semeador é todo aquele que semeia a palavra. A semente que está sendo semeada é a palavra de Deus. O semeador semeia a palavra. No verso 15, então, ele diz, estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Jesus, então, aqui apresenta o primeiro solo. O primeiro tipo de pessoa. Ou o primeiro tipo de coração. Ele nos mostra aqui aqueles que ouvem a palavra, mas jamais a recebem verdadeiramente. Jesus aqui não está descrevendo alguém que nunca teve contato com a palavra de Deus. Ele está mostrando aqui pessoas, e ele vai nos mostrar esses 4 tipos de pessoas que tiveram contato com a palavra, que ouviram a palavra. Ele está nos mostrando pessoas que tiveram contato, mas que endureceram seus corações enquanto estavam diante da palavra. Esse tipo de pessoas que ele vai nos mostrar. Pessoas que ouviram, pessoas que tiveram contato com a palavra e pessoas que responderam de maneira diferente. Ao explicar esse primeiro solo, Jesus ele vai destacar aqui 3 características daqueles que rejeitam completamente a palavra de Deus. 3 características de pessoas que ouvem e rejeitam. Ouvem, mas os seus corações estão tão endurecidos que a semente ela não penetra. Ela não consegue ir a fundo. E porque não penetra, ela não frutifica. 3 características daqueles que rejeitam completamente a palavra de Deus. A primeira, aqueles que rejeitam completamente a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus. Eles ouvem. Eles escutam a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, quando a ouvem. Ou seja, eles escutam a palavra. Eles ouvem a palavra. Isso nos mostra que a palavra de Deus realmente chegou até eles. Eles ouviram o ensino de Cristo. Eles ouviram as Escrituras. Eles estiveram entre a multidão. Talvez eles até concordavam com as coisas que Jesus falava. Talvez eles tinham até um assentimento com as verdades que Jesus pregava. Só que veja bem, meus irmãos, ouvir não é o mesmo que receber. Eles ouviram, mas ouvir não é o mesmo que receber a palavra. Eles ouviram, e esse é um alerta, irmãos, importante. Ouvir não é o mesmo que receber. Isso deveria nos trazer um alerta. Isso deveria acender uma luz dentro de nós. Ouvir não é o mesmo que receber. Isso é um alerta importante, especialmente para aqueles que vivem constantemente expostos à palavra de Deus. Meus irmãos, a familiaridade com a Bíblia não é por si só evidência de conversão. Você pode ter Bíblia, você pode ler Bíblia, você pode saber falar sobre Bíblia, você pode conhecer os textos da Bíblia, só que isso não diz nada se você é um verdadeiro crente. Familiaridade com a Bíblia, por si só, não evidencia a conversão de ninguém. Nós vivemos em um tempo em que o acesso à palavra de Deus é ilimitado. A nossa geração é a geração que mais tem acesso à palavra de Deus. Nós temos acesso a sermões, a estudos, a livros, a diversos aplicativos, a diversas traduções de Bíblia. E isso está tudo a um clique, a um passo. Está tudo na palma da nossa mão. Nunca houve tanta facilidade para ler, ouvir e conhecer a palavra de Deus. Porém, ouvir frequentemente não significa ouvir corretamente. Se você ler o texto com calma, Jesus fala por pelo menos 7 vezes
a palavra ouvir no texto que nós lemos. Ou seja, há uma super ênfase aqui. Jesus está dando uma ênfase na importância do ouvir. Por 7 vezes, somente nessa parábola, Jesus fala sobre a importância do ouvir. Há uma ênfase clara da parte dele de que ouvir não é apenas escutar. Você pode estar ouvindo tudo que eu estou falando aqui, sem escutar nada, sem nada alcançar o seu coração. Pode estar entrando no ouvido direito e saindo no ouvido esquerdo. Ouvir é além de escutar. Ouvir é acolher a palavra de tal maneira que ela transforme o coração e produza obediência. A primeira característica daqueles que rejeitam completamente a palavra de Deus é que eles ouvem a palavra. A segunda característica é que eles não acolhem a palavra que ouviram. Eles ouvem, mas não acolhem. O verso 15 diz: estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo vem Satanás. Logo. É rápido. A semente cai à beira do caminho. A figura da beira do caminho, ela ajuda a compreender o que Jesus está querendo ensinar aqui. O que era a beira do caminho no contexto que Jesus está falando? Os caminhos entre as plantações eram constantemente pisados pelos viajantes. Então os viajantes, eles solapavam aquele solo. Iam e vinham. De tanto pisar, aquele solo se tornava um solo duro. Um solo resistente à semente. Jesus fala de uma semente que cai nesse solo. Com o tempo, esse solo tornava-se endurecido. A semente até caía sobre ele, mas nunca penetrava. Aonde ela ficava? Ela ficava na superfície. Veja que o problema não era a qualidade da semente. O problema era a dureza do solo. Era a resistência do solo à semente. O problema não é a palavra. É a resistência à palavra. É a dureza do coração. É não deixar que a palavra penetre. O problema nunca está na semente, sim, e sempre está na dureza, na condição do solo. Existem corações que, de tanto resistirem à palavra de Deus, tornaram-se endurecidos. A palavra não penetra mais. Eles até ouvem a palavra, mas eles não acolhem ela em seu coração. E porque não acolhem ela em seu coração, a palavra não produz nada. A palavra não frutifica em nada. A palavra não traz resultado algum. Irmãos, cada vez que a palavra de Deus é rejeitada, o coração do ser humano se torna menos sensível. Então você vai ouvindo e você vai rejeitando a palavra. Você vai ouvindo e vai dizendo: não, isso para mim não interessa. Isso para mim não importa. E sem perceber, seu coração vai se tornando insensível, duro. A semente da palavra não acha mais lugar para penetrar ali. Quanto mais resistimos à palavra, menos sensível a ela nos tornemos. Essa dureza de coração, ela pode se manifestar de muitas formas. Veja bem, alguns rejeitam a palavra de maneira hostil e aberta. Há pessoas que elas não têm vergonha nenhuma de rejeitar a palavra. E elas fazem isso abertamente, sem vergonha nenhuma. Alguns rejeitam a palavra com hostilidade aberta. Há outros que eles ouvem a pregação da palavra com indiferença. Eles estão indiferentes. Na verdade, eles não estão nem aí para o que estão ouvindo. Eles estão tratando a palavra de Deus com indiferença. Há ainda aqueles que ouvem apenas para criticar, discutir ou encontrar defeitos no sermão, sem permitir que Deus examine o seu próprio coração. Sempre, irmãos, que nos colocamos diante da palavra apenas como juízes, sem a disposição de acolher ela em nosso coração, nós corremos o risco de nos tornar como esse primeiro solo. Um solo duro, um solo fechado, um solo resistente, no qual a palavra de Deus não consegue penetrar. Uma terceira característica daqueles que rejeitam e que não recebem a palavra de Deus, que rejeitam ela completamente, é que Satanás rapidamente remove a palavra semeada em seus corações. O verso 15 diz assim: estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada.
Quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Logo, rapidamente. Muitas vezes nós estamos desapercebidos. O culto por si só, meus irmãos, ele é uma batalha espiritual. Você está desapercebido disso. O Senhor está aqui falando conosco por meio da sua palavra. E Satanás está aqui tentando roubar essa palavra para que ela não penetre no seu coração. Para que você não ouça ela. Para que você não receba ela. A palavra está sendo semeada e Satanás está rapidamente procurando aqueles que estão com o seu coração endurecido para roubar a semente que foi semeada no seu coração. Para não permitir que essa semente ela se aprofunde e gere frutos. A semeadura atrai imediatamente a Satanás. Imediatamente. O ouvinte à beira do caminho, ele ouve, mas Satanás rouba rapidamente a semente da palavra do seu coração. Meus irmãos, há uma multidão de pessoas que vão todos os domingos à igreja, que ouvem a palavra, mas que Satanás rouba a semente dos seus corações. Todos os domingos. Ele remove a palavra de um coração que já estava endurecido, aproveitando a incredulidade para impedir que a mensagem produza qualquer efeito. Isso acontece constantemente. E muitas vezes nós não percebemos que a semente da palavra está sendo roubada de nós. Que Satanás está sim trabalhando para que a palavra de Deus não penetre em nossos corações. A pregação do evangelho nunca é um acontecimento meramente intelectual, meus irmãos. Nunca é. Nunca é. Não é apenas conhecimento, não é apenas intelecto, não é apenas doutrina, não é apenas teologia. É algo espiritual. Vai além do intelecto. Vai além daquilo que está escrito, daquilo que pode ser estudado. Sempre que a palavra de Deus é anunciada, há uma batalha espiritual acontecendo. Onde o semeador sai para semear, Satanás sai para roubar a semente. E ele faz isso continuamente. Ele trabalha continuamente para remover a palavra do coração das pessoas. Deixa eu mostrar para você aqui, rapidinho, 3 maneiras que ele trabalha para roubar a semente que está sendo semeada, a palavra que está sendo pregada. A primeira, por meio da incredulidade. Ele semeia incredulidade no seu coração, para que você duvide da palavra, para que você não receba a palavra, para que você não creia nessa palavra. Uma segunda maneira em que ele rouba a palavra é por meio do orgulho. Está cheio de crente orgulhoso, que acha que não precisa ouvir, que não precisa ser ensinado, que já sabe tudo, que já conhece tudo, que já entende tudo. E porque já sabe tudo, conhece tudo, entende tudo, a semente bate no coração e não penetra. Mas há uma terceira maneira que ele faz isso. E talvez essa seja a maior de todas. Ele também impede que a semente ela germine nesses corações por meio das distrações constantes. Crentes distraídos, que estão desatentos à pregação. Que estão desatentos à palavra de Deus que está sendo pregada. Você acha que é normal você entrar na igreja, sentar e ficar distraído? Você acha que é normal você não conseguir se concentrar no culto? Você acha que é normal você não conseguir escutar 1 hora e 20 de exposição bíblica? Você acha que é normal você chegar no culto cansado, louco para ir para casa? Você acha que isso é comum? Você acha que isso é natural? Será que você não percebe que o diabo está constantemente trabalhando para trazer distração ao povo de Deus, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada? Nós estamos muitas vezes desatentos, distraídos, perdidos, com a nossa mente em outro lugar. Meus irmãos, quantos aqui não estão ouvindo o sermão de maneira distraída nesse exato momento? Quantos não estão? Aqui distraídos, achando o sermão algo enfadonho. Tomara que isso acabe logo. Tomara que esse culto ande rápido. Eu tenho outras coisas para fazer. A Argentina está jogando. Qual será o resultado do jogo? Você está distraído.
A semente está sendo semeada. E o diabo está ali constantemente roubando a semente. Quantos não estão aqui distraídos, ouvindo, esperando que o culto acabe logo, achando o culto algo enfadonho? Quantos aqui, meus irmãos, ao terminar esse culto, ao sair da porta para fora, não vão lembrar de nada do sermão? Não vão lembrar o que foi falado? Não vão lembrar o que foi ensinado? Não vão lembrar o que o Senhor nos ensinou e falou por meio da sua palavra? Você acha que é normal você escutar 1h20 de sermão, e quando você se senta no nosso GC, você não tem algo que compartilhar porque você não se lembra do que aconteceu? Você não se lembra do que houve no culto? Irmão, isso não é normal. Isso só está mostrando o quão distraído estamos. Vivemos cercados por estímulos que competem pela nossa atenção. Cercados. Antes mesmo que a palavra seja meditada, o coração já foi ocupado por notícias, redes sociais, entretenimento, preocupações, compromissos. Antes mesmo que a palavra tenha a oportunidade de descer para o coração, a estratégia do inimigo continua sendo a mesma. Ele continua trabalhando para impedir que a palavra permaneça tempo suficiente para criar raízes em nossos corações. Sabe o que é necessário? É necessário pedir para Deus um coração sensível para receber a sua palavra. Sabe por que nós estamos distraídos muitas vezes? Porque a gente nem ora antes de sair de casa. A gente nem pede para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. A gente nem diz, Senhor, eu estou indo para a igreja cultuar com os meus irmãos, que o Senhor torne meu coração um coração sensível à sua palavra. Que o Senhor torne meu coração um coração quebrantado diante da sua palavra. Nós não oramos. Nós não pedimos que Deus, Ele nos torne sensíveis à sua voz. Chegamos perdidos, ficamos distraídos e vamos para casa muitas vezes sem ser edificados. E não porque a palavra não foi pregada, não porque a palavra não foi semeada, mas porque o nosso coração não estava disponível para ela. A primeira maneira que as pessoas respondem à palavra de Jesus, elas rejeitam ela completamente. Irmão, quando você ouve a palavra de Deus, a sua preocupação está aonde? Está em apenas adquirir mais conhecimento? Ou está em permitir que ela confronte, corrija e transforme o seu coração? Aonde está a sua preocupação? Existe alguma área da sua vida em que você tem resistido repetidamente à voz de Deus? Tornando o seu coração cada vez mais endurecido diante da sua palavra? Existe alguma área que você tem se fechado, que você tem resistido, e que isso está tornando o seu coração insensível à palavra de Deus? A primeira resposta, a rejeição completa da palavra de Deus. A segunda resposta que as pessoas dão à palavra de Deus é o recebimento superficial da palavra. Há aqueles que rejeitam completamente. Aí Jesus fala de um segundo tipo de ouvinte. Aqueles que recebem a palavra, mas eles recebem ela de maneira superficial. No verso 5 diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O verso 16 diz assim: estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Se o primeiro solo descreve aqueles que rejeitam imediatamente a palavra, o segundo solo apresenta um quadro mais sutil, mais perigoso, muito perigoso. Diferente do primeiro, aqui a semente não permanece na superfície. Ela brota rapidamente. Ela cresce rápido. Ela é semeada e logo cresce. Ou seja, há vida aparente, há entusiasmo, há até uma resposta positiva à palavra. Mas o que Jesus está nos mostrando aqui
é que nem toda resposta positiva à palavra é uma resposta salvadora. O problema desse segundo solo não é a ausência de crescimento, porque ele cresce. A semente é semeada, a semente ela até cresce. O problema aqui não é o crescimento. O problema aqui é a ausência de profundidade. Ou seja, é algo superficial. Jesus ele destaca aqui 3 marcas de pessoas que recebem superficialmente a palavra de Deus. 3 marcas. A primeira delas, a primeira marca, eles recebem a palavra de maneira imediata, mas sem pensar. Eles recebem rapidamente, mas sem reflexão. O verso 16 diz: e estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Logo, rapidamente. São pessoas que ouvem, recebem com alegria. Ou seja, têm emoção. Se empolgam com a palavra. Eles ficam alegres. Essas pessoas, elas agem no calor do momento. Elas até aceitam a palavra com alegria. A decisão dessas pessoas tem por base a emoção e não a reflexão. Aonde está baseada a reação delas? Na emoção. Elas não pararam para pensar. Elas não pararam para refletir. São os ouvintes emotivos, entusiasmados. Eles são também conhecidos como ouvintes fogo de palha, que queima rápido, que pega fogo rápido, queima rápido e se apaga rapidinho também. Os ouvintes fogo de palha, eles sentem alegria, mas é uma alegria que é apenas passageira. Muitos abraçam com alegria aquilo que não entendem. Muitos recebem com alegria aquilo que não compreendem. Apenas pela novidade da ideia, ou para agradar alguém, ou por uma pressão psicológica, mental. São pessoas que respondem rapidamente. Porque a ideia de crer no Evangelho, ela é legal no começo. É bom, é algo belo. Outros respondem porque eles querem agradar alguém. O pai, a mãe, a esposa, o esposo, o amigo. Mas veja bem, irmãos, eles experimentam certo contentamento ao ouvir o Evangelho. Eles ficam impressionados com a mensagem. Eles se sentem motivados. Só que tudo isso é de curta duração. Começa rápido, termina rápido. São pessoas que vivem e agem superficialmente. Presta atenção aqui, meu irmão. A emoção, por si só, não é um critério para avaliar a veracidade da fé de uma pessoa. Não é um bom parâmetro analisar quem possui a verdadeira fé por conta da emoção, entusiasmo e empolgação. A emoção, irmãos, ela é um elemento importantíssimo da vida cristã. Faz parte da vida cristã a emoção. Mas só a emoção não basta. Não é suficiente. E está cheio de gente emocionada com Jesus. Está cheio de gente que se emocionou com a igreja. Foi rápido. Veio, pegou fogo e na mesma hora que pegou, não durou muito tempo e se apagou. A emoção não é o suficiente, irmão. A Bíblia, ela nunca condena a alegria. A verdadeira conversão, de fato, ela vai produzir alegria. O problema é que quando a alegria se torna o fundamento da fé e não a consequência da fé. O fundamento da fé não é a alegria. A consequência da verdadeira fé, sim. O fruto da verdadeira fé, sim. Mas o fundamento da verdadeira fé não é a alegria. Não é. Veja bem, Martin Lloyd Jones, ele diz algo interessante a respeito dos sentimentos. Ele diz o seguinte: nada é mais perigoso do que uma fé baseada apenas em sentimentos. Não existe nada mais perigoso, e eu ouso dizer, depois de 13 anos de conversão e uns 7 ou 8 anos de pastoreio, não há nada tão perigoso e não há nada tão danoso quanto uma fé que é baseada
em sentimentos, em emoções. Nada é mais perigoso do que uma fé baseada apenas em sentimentos. Uma fé genuína, meus irmãos, não se sustenta pelas emoções do momento. Uma fé genuína se sustenta pelas convicções produzidas pela palavra de Deus. Olhe para mim, as emoções mudam. E elas mudam rápido. O que permanece é a palavra de Deus. Um crente que é movido por emoção, ele é como um camaleão, ele vai mudando de cor de acordo com a emoção que ele está sentindo. Então um dia ele está feliz, então ele está feliz com Jesus. Mas no outro dia mudou a emoção, então muda a forma que ele trata Jesus e o Evangelho. Não é um bom fundamento, não é um bom caminho. As emoções mudam, irmão. O que permanece é a palavra de Deus. Não é pequeno o número de pessoas que se emocionam com o Evangelho e que nunca se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Que nunca se submeteram. Eles se empolgaram com Jesus. Eles se entusiasmaram com Jesus, mas não se submeteram ao senhorio de Jesus. Eles amam o Jesus que salva, mas rejeitam o Jesus que governa. Uma fé baseada apenas em sentimentos. Há pessoas que se aproximam da igreja porque encontram nela um ambiente acolhedor. Há pessoas que se aproximam da igreja porque apreciam a música, porque foram ajudadas em um momento difícil das suas vidas, ou porque um dia vieram no culto e eles sentiram uma paz enorme no culto. Não é um bom parâmetro. Não é um bom aferidor. Na verdade, se a fé de uma pessoa começa baseada nessas circunstâncias, há uma grande tendência que essa fé não perdure muito tempo. Há uma grande quantidade de pessoas que se emociona, que se aproxima de Jesus pelas emoções. E veja bem, tudo isso é bom, mas não é o suficiente. Não é suficiente. Não sustenta uma fé. Nenhuma experiência substitui o arrependimento e a fé em Jesus. Nenhuma. Nenhuma. Nada substitui o arrependimento e a fé em Jesus. Uma decisão tomada apenas pela emoção, ela dificilmente permanecerá quando as emoções mudarem. Dificilmente. Uma segunda marca aqui, que Jesus nos mostra, não é apenas o recebimento imediato sem reflexão. Há uma segunda marca desse tipo de pessoa. Eles não têm profundidade nem perseverança. É superficial. É algo que não dura muito. Está no raso. A raiz não aprofundou. Ficou ali na superfície. O verso 17, na primeira parte, diz assim: mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Não tem raiz. Dura pouco. Na Palestina, que é o contexto que Jesus está ensinando aqui, muitos terrenos possuíam uma fina camada de terra sob uma grande rocha calcária. Quando a semente caía, a semente germinava rapidamente, porque o calor ficava concentrado na superfície. Então tinha uma camadinha de terra, por baixo a rocha. Quando a semente caía, a rocha esquentava e fazia com que a semente ali germinasse. Contudo, quando as raízes tentavam aprofundar-se, elas davam na rocha. Elas não conseguiam descer mais fundo. A planta crescia depressa, mas ela nunca se fortalecia. Esse ouvinte aqui que Jesus está falando é da mesma maneira. Ele não tem raiz em si mesmo. A sua resposta ao evangelho foi apenas externa. É algo apenas externo. Ou seja, não há regeneração, não há transformação de vida. Eles entraram para a igreja. Eles estão na igreja. Eles são membros até da igreja. E pode ter um monte de gente membro da igreja que nunca nasceu de novo. Que vive uma vida cristã externa. Eles entraram para a igreja. Eles se empolgaram. Mas eles nunca se converteram. Nunca se arrependeram de seus pecados. Veja bem, o crescimento desse tipo de ouvinte aqui é assustador. Ele chega na igreja e ele atropela. Ele chega, se converte numa semana, 3 semanas depois ele está pregando.
4 semanas depois, ele está fazendo o que ninguém faz na igreja. 3 meses depois, ele está perdido. Ele começou rápido. Ele começou assustando e atropelando a tudo e a todos. Mas não tinha raiz. Não tinha profundidade. Não teve forças e capacidade para perseverar. Ele construiu sua vida sobre uma base falsa e não sobre Jesus e a sua palavra. Por ser superficial o seu acolhimento à palavra, ela não alcança as áreas mais profundas de sua vida. Ela não molda suas convicções. Ela não confronta seus pecados e ela não transforma os seus desejos. É superficial. É algo externo. Não tem profundidade. É apenas uma casca. É apenas uma aparência. Irmãos, raízes crescem lentamente. Raízes precisam de tempo para se aprofundar. Sempre que uma planta nasce na superfície, você sabe, ela vai morrer. Ela não vai conseguir ter tempo de vida. Ela vai acabar secando. A nossa cultura, irmãos, é a cultura do crescimento rápido. Eu sempre digo, né? A gente vive no tempo do crente fast food, é tudo rápido. É tudo rapidinho. É uma leiturinha de 2 minutinhos, é uma oração de 3 minutinhos. É um cultinho rapidinho. É tudo rápido. Nós vivemos esse tempo. O tempo de crescimento rápido. Nós queremos resultados rápidos. E para buscar resultados rápidos, muitas vezes nós não nos preocupamos com os resultados verdadeiros. Buscamos aquilo que funciona. Uma fé profunda, irmão, ela é construída na comunhão diária com Jesus, na meditação diária das Escrituras, na oração diária, na participação da vida da igreja, na perseverança ao longo dos anos. Essas pessoas que recebem a palavra de Deus superficialmente, elas não têm profundidade nem perseverança nas suas vidas. Uma terceira marca delas é que elas abandonam a palavra diante das provações. É uma fé superficial. O verso 17 diz assim: mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, logo abandona tudo. Logo vira as costas para Jesus. Chegou a tribulação, chegou a provação, chegou o aperto por causa da palavra, a pessoa acaba se afastando. Você consegue observar no texto que a tribulação ela não destrói uma fé verdadeira, que a tribulação ela apenas revela uma fé superficial. O que a tribulação, a provação, a perseguição por causa da palavra faz, ela não destrói a fé, ela revela se de fato nós temos fé. Se a nossa fé é uma fé que está enraizada. O sol ele não matou a planta. Ele apenas revelou que nunca existiram raízes nela. Esse ouvinte aqui, ele não abraçou o verdadeiro evangelho. Ele abraçou outro evangelho, como Paulo diz aos Gálatas. Ele abraçou o evangelho da conveniência, o evangelho da saúde, o evangelho da prosperidade, o evangelho do sucesso, o evangelho que resolve os seus problemas rapidamente. Você quer saúde? Venha, nós temos saúde para dar para você. Você quer prosperidade? Então venha, que nós temos prosperidade para te oferecer. Você está em busca do sucesso? A igreja é o lugar para que você tenha sucesso. Um falso evangelho, meus irmãos. Um evangelho que leva as pessoas à superfície. Um evangelho de conveniência. Quando, porém, chegam as lutas e as provações, essas pessoas, elas se desviam. Elas se escandalizam. E sabe por que elas se escandalizam? Porque não ensinaram para elas o evangelho da cruz. Não ensinaram para elas o evangelho do sofrimento. Não ensinaram para elas o custo de seguir a Jesus. Falaram para elas que se elas viessem para a igreja, seria só vitória. Nós vamos ter só vitória. Vai dar tudo certo. Você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Você vai voar como as águias. Ninguém vai segurar você. Ninguém vai deter o seu potencial. Vai dar tudo certo.
Quando chega a aprovação, a pessoa sucumbe, porque não ensinaram para ela que para entrar ela precisava calcular o preço. Ela precisava saber se ela teria condições de construir a torre, que não bastava lançar os fundamentos. Ensinaram para elas o evangelho da conveniência, não o evangelho que tem um custo, um evangelho que nos vai fazer sofrer, um evangelho que nos dá uma cruz. O verbo escandalizar aqui significa rejeitar Jesus e virar as costas para Deus. Quantos você que está sentado aqui não conhece, que começaram muito bem, que iniciaram a sua caminhada com Cristo muito bem, e que quando passaram por dificuldades, rejeitaram a Jesus, viraram as costas para Deus, e hoje vivem longe do Evangelho e da igreja do Senhor? Aprenderam um Evangelho superficial, quando a fidelidade a Jesus começa a custar relacionamentos, oportunidades, conforto ou reconhecimento, esse tipo de ouvinte aqui, ele recua. Há pessoas que querem seguir Jesus enquanto é vantajoso, enquanto é bom, enquanto tudo está dando certo. Mas vem a primeira prova, vem a primeira dificuldade, vem a primeira perseguição, então eles deixam Jesus de lado. Há crentes que não gostam de ouvir que eles precisam renunciar. Não, esse negócio de renúncia aí não. Para que renunciar? Para que abrir mão? Se é para ir para a igreja, tem que abrir mão de tudo, então eu não quero igreja. Um crente superficial. Um crente que ouviu um falso evangelho. Muitos de nós não estamos enfrentando perseguições violentas como os primeiros cristãos. Mas nós continuamos enfrentando pressões, irmãos. Constantemente nós estamos sendo pressionados a relativizar a verdade da palavra de Deus. Constantemente. As pessoas querem que nós, crentes, venhamos a relativizar a palavra de Deus, a verdade. Constantemente estamos sendo pressionados a adaptar a ética cristã aos valores da sociedade. Isso acontece constantemente. Constantemente estamos sendo pressionados para esconder a fé, para que a gente não venha a constranger os outros, para que não venhamos a passar por nenhum tipo de constrangimento. Constantemente estamos sendo pressionados a negar os nossos princípios para sermos aceitos. Não estamos sofrendo a mesma pressão que os discípulos e os apóstolos sofreram, mas há uma pressão sutil que muitos de nós têm cedido. Muitos de nós têm recuado diante dessas pressões. Sempre que abandonamos a obediência para preservar nosso conforto, nós estamos apenas revelando que as nossas raízes são rasas. Elas não estão na superfície. Elas não se aprofundaram. A perseverança, irmão, não é uma qualidade reservada aos cristãos mais fortes. A perseverança é a evidência de que a palavra de Deus realmente encontrou em nosso coração, que de fato ela penetrou ali, que de fato ela transformou as nossas vidas. A verdadeira conversão não é medida pela intensidade do primeiro entusiasmo. Não é. Às vezes nós olhamos pessoas que começam muito bem e a Bíblia é muito clara. Não importa como as coisas começam. O que importa é como elas vão terminar. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então não se empolgue quando as pessoas começam muito bem. Dê tempo. Dê tempo ao tempo. Analise se de fato a raiz aprofundou. Analise se de fato houve verdadeira conversão. Analise se de fato há perseverança na vida. Não se entusiasme com as primeiras atitudes e com os primeiros atos. Preste atenção se há perseverança em caminhar com Jesus. O verdadeiro convertido, ele continua seguindo o Senhor quando as emoções diminuem. Quando os estímulos diminuem. Quando as dificuldades aumentam. E quando permanecer fiel exige renúncia. Irmãos, uma fé que depende apenas de circunstâncias favoráveis dificilmente permanecerá quando a cruz se tornar pesada. Spurgeon fala algo muito interessante. Ele diz que os convertidos que começam emocionados, eles vão terminar mal, irmão. Vão terminar mal. Não, mas então a gente não tem que ter emoção. Não, você pode ter emoção. Você pode se emocionar, se alegrar. Mas você não pode ser guiado por isso. A sua vida cristã não pode ser guiada por isso. Ela precisa ser guiada pela palavra de Deus.
Ela precisa ser sustentada pela palavra de Deus. A sua caminhada com Cristo hoje, ela está firmada em quê? Em que está firmada a sua caminhada? Em convicções produzidas pela palavra de Deus? A sua vida está firmada nisso? Nas convicções que a palavra de Deus, ela fez florescer no seu coração? Ou apenas das emoções que experimentou em determinados momentos da vida cristã? O que sustenta a sua caminhada? A palavra de Deus, os frutos que a palavra de Deus gerou no seu coração? Ou as emoções que um dia você viveu, com os momentos que você viveu? O que tem te mantido de em pé? Quando a fidelidade ao evangelho te custa conforto, aceitação ou segurança? Porque ela vai exigir isso. Se você caminha com Jesus, tenha certeza de algo. Vai chegar uma hora que o teu conforto ele vai ser exigido. Vai chegar uma hora em que a aceitação diante das pessoas vai ser exigida de você. Vai chegar uma hora em que a sua segurança vai ser colocada em risco. Quando isso acontece, você permanece obedecendo a Cristo ou você tem cedido às pressões? Uma terceira resposta que Jesus mostra aqui. Alguns rejeitam, outros recebem superficialmente. Terceiro tipo de pessoa que Jesus mostra aqui, e um terceiro tipo de resposta, deixar que outras coisas ocupem o lugar da palavra de Deus. Há pessoas que vivem a sua vida assim. A palavra não está no centro do coração. Há um monte de coisas ali. Jesus diz lá no verso 7, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. No verso 18 e 19, Jesus diz assim: os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Se o segundo solo fala sobre a superficialidade, o terceiro ele nos confronta com um perigo ainda mais silencioso. Jesus diz que a palavra é recebida, ele diz que a palavra cresce, ele diz que a palavra permanece por um tempo, ou seja, tudo parece indicar que aquele coração está crescendo espiritualmente. Daí Jesus ele revela que existe um inimigo menos evidente do que a perseguição, que é a competição. Há diversas coisas competindo com a palavra de Deus no nosso coração. Há diversas coisas que estão competindo com a centralidade da palavra em nossas vidas. Jesus deixa claro que a palavra foi sufocada e deixou de produzir aquilo para o qual foi semeada. Ele diz que os espinhos crescem, que eles sufocam a planta que começou a crescer e aquela planta não frutifica. Jesus identifica aqui 3 obstáculos que sufocam a palavra e impedem que ela produza frutos. 3 obstáculos. O primeiro, as preocupações deste mundo. O primeiro obstáculo, a primeira espinho que sufoca e impede a palavra de Deus de produzir fruto são as preocupações deste mundo. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo. Esse ouvinte ouviu a palavra, mas as preocupações deste mundo prevaleceram sobre a palavra semeada. As preocupações, as ansiedades, as inquietações, essas coisas dividiram o seu coração. Se tornaram como que adversários à palavra de Deus. Todos nós, irmãos, temos família, temos trabalho, temos estudos, todos nós temos contas a pagar, todos nós precisamos tomar importantes decisões constantemente. Só que sabe qual é o problema aqui? O problema, ele começa quando essas preocupações, elas começam a governar as nossas vidas, fazendo com que a palavra de Deus perca a sua força. O problema começa quando a palavra de Deus não mais governa a sua vida. O que governa a sua vida é a conta que você tem que pagar, é a decisão que você tem que tomar, é as ansiedades que estão no seu coração. Aí começa um grande problema. Essas coisas, elas sufocam a palavra de Deus.
Você percebe que esse tipo de ouvinte, ele não abandona Jesus para seguir o pecado escancarado? Ele não está aqui abandonando para seguir o pecado de maneira deliberada. O que acontece com ele? Ele apenas passa a viver consumido por outras preocupações. Isso acontece mais do que você percebe. As preocupações, elas vão sufocando a palavra de Deus na nossa vida de tal maneira que pouco a pouco, você vai deixando de ter comunhão com Deus. Pouco a pouco você para de orar. Pouco a pouco você para de ler a Bíblia. Pouco a pouco você vai deixando as coisas de lado. Pouco a pouco o culto passa a depender da sua agenda, afinal de contas, você é alguém muito atarefado. Você tem muitos compromissos. Você tem muitas preocupações. Ninguém tem uma vida tão cheia de compromisso que nem a sua. Isso acontece pouco a pouco. Sem que você perceba, essas coisas vão sufocando a semente da palavra de Deus que um dia foi plantada no seu coração. Sem que você perceba, a sua vida espiritual vai sendo deixada de lado. A vida espiritual desse ouvinte, ela vai sendo sufocada não por grandes escândalos, mas por pequenas prioridades que acumuladas ocupam a palavra de Deus. Veja bem, esse ouvinte aqui é aquele que nunca tem tempo para Deus. Ele não ora porque ele não tem tempo. A vida dele é muito corrida. Ele não lê a Bíblia porque ele não tem tempo. Afinal de contas, ele tem muitas coisas para fazer. Às vezes ele não vem no culto porque não tem tempo. A vida dele é uma vida muito ocupada. Ele está sempre cheio de coisas para fazer. Irmãos, a nossa geração é extremamente ocupada e espiritualmente cansada. Nós vivemos uma geração onde todo mundo está sempre cheio de compromisso. E o que tange a vida espiritual sempre está em segundo plano. É primeiro as preocupações, é primeiro o trabalho, é primeiro as contas, é primeiro os estudos, é primeiro os meus compromissos. E depois, se dá, eu vou buscar a Deus, mas só se der. E se não der, eu tenho uma desculpa. Sou muito atarefado. Eu estou cheio de coisas para fazer. A nossa geração é uma geração extremamente ocupada e espiritualmente cansada. Muitas vezes, irmão, Satanás não precisa convencer alguém a abandonar a fé. Sabe o que ele faz? Ele enche você de compromissos. Ele enche você de responsabilidades. Você diz, Deus está me abençoando. Deus está abrindo as portas para mim. Eu não tenho nem tempo de fazer as coisas de Deus porque eu estou cheio de trabalho. Vai nessa. Vai nessa que é Deus. Pensa bem. Vai achando que é Deus que está abrindo as portas. Quando pode ser que o diabo está enchendo você de compromissos para que você não busque a Deus. Não, mas afinal de contas, pastor, isso é Deus. Deixa eu contar algo para você aqui. Rápido. Quando você olha para Êxodo, Deus levanta Moisés. E Deus envia Moisés para libertar o povo. Quando Moisés começa a pregar para libertar o povo começa a se levantar para se rebelar contra Faraó. Você lembra o que Faraó fez com o povo de Israel? Ele disse assim, tem um jeito de fazer esse povo parar de querer buscar Deus e adorar a Deus. Dobra as cargas de serviço deles. Agora eles vão ter que dobrar. Vocês faziam 1.000 tijolos? 2.000 por dia. E se eles quiserem palha, que eles vão recolher palha depois que o turno de trabalho deles acabar. O faraó percebeu que eles estavam ociosos. Eles estavam tendo tempo para buscar a Deus. Então o que ele fez? Ele deu mais responsabilidades. Ele manteve eles ocupados. É isso que muitas vezes acontece. Ele não precisa convencer alguém a abandonar a fé. Basta ele mantê-lo ocupado demais para cultivar a sua comunhão com Jesus. Um segundo obstáculo aqui que sufoca a palavra é a fascinação da riqueza. Ainda no verso 19 diz assim, mas as preocupações deste mundo e a fascinação da riqueza. Dinheiro. Bem material. Moeda. Veja bem,
Esse ouvinte aqui, ele tem por Deus o dinheiro. A vida dele gira em torno do dinheiro. Ele dá mais valor às coisas da terra do que às coisas do céu. E observe que Jesus não está aqui demonizando o dinheiro. Jesus não está aqui dizendo que o dinheiro é coisa do diabo. Não. Só que a Bíblia é muito clara em falar do poder que o dinheiro tem de roubar o coração das pessoas, inclusive dos crentes. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, nos versos 8 a 10. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Anote bem esse versículo aí. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro é um grave problema. E é uma grave evidência de que estamos nos desviando do Senhor. Paulo diz que nessa cobiça, muitos se desviaram da fé, atormentaram a si mesmo com muitas dores. As riquezas e o dinheiro prometem aquilo que nunca poderão entregar. Nunca. As riquezas prometem segurança absoluta. Então está cheio de gente correndo atrás de muito dinheiro porque acha que quando tiver o tanto que tanto sonha, então vai estar, agora eu estou seguro. Agora eu tenho aquilo que eu quero. Veja bem, Jesus destrói a sua segurança com um simples sopro, irmão. Se você é alguém que está buscando segurança no dinheiro, nos bens, nas posses, enquanto você ganha, enquanto você tem na conta do banco, esquece. Não é a melhor maneira de buscar segurança para a sua vida. O dinheiro promete algo que não pode entregar, ele promete satisfação permanente, ele promete identidade, ele promete significado. Tudo aquilo que o dinheiro promete, que as riquezas prometem, são coisas que pertencem somente a Deus. E somente Deus pode nos dar de forma plena. Veja bem, o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. O dinheiro é um excelente servo. Enquanto você conseguir manter o dinheiro como servo na sua vida, ele vai ser um excelente servo. Mas a partir do momento em que ele se tornar o dono da sua vida, o senhor da sua vida, ele é um péssimo senhor. Ele vai fazer você trabalhar para ele incansavelmente. Ele vai fazer com que você nunca se satisfaça com aquilo que você já tem. Ele é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Quando o coração passa a confiar mais na estabilidade financeira do que na providência de Deus, a palavra começa a perder espaço em nossas vidas. Muitos estão medindo sucesso pelo acúmulo que possuem de bens e dinheiro. Muitos. Tem muita gente achando que a sua vida está boa porque tem muito dinheiro, tem muitas posses, já tem uma segurança, está preparando para se aposentar. Não é um bom caminho. Isso não nos dá segurança de nada. Outros valorizam somente aqueles que possuem uma vida financeira boa. Há ainda aqueles que organizam toda a vida em torno da carreira, em torno dos investimentos e em torno do consumo. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, é que não é nada errado em trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Estou querendo dizer aqui que não há nada errado em você desejar crescer profissionalmente ou administrar os recursos que Deus concede a você. Tudo isso é bom. Tudo isso tem o seu lugar nas nossas vidas, desde que não ocupe o lugar de Deus. Desde que não ocupe o lugar da palavra de Deus em nosso coração. Quantos não têm frequentado a igreja enquanto o seu coração já está completamente dominado pela busca incessante por prosperidade? Quantos? Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas não vivem dessa maneira? A riqueza muitas vezes não vai afastar a pessoa da igreja. Vai manter ela dentro da igreja. Vai fazer com que ela venha aos cultos, tendo um outro Deus governando no seu coração. O Deus Mamon, o Deus dinheiro. Há uma terceira questão aqui, que sufoca a palavra de Deus. Os desejos por outras coisas. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Você consegue observar que os espinhos eles não aparecem de um dia para o outro? Quem já lidou com plantação aqui sabe. Você planta lá a sua plantinha, a sua árvore frutífera, e ela está bem bonitinha. Daqui a pouco começa a crescer o inso na volta, o espinho, a erva daninha. E ela começa a crescer na volta da árvore. Você percebe que a árvore não cresce, que ela é sufocada por aquilo, que ela não produz fruto, que ela não consegue vingar, ela não vai para frente. O espinho ele não cresce de um dia para o outro. Eles crescem lentamente, enquanto a planta também cresce. Durante muito tempo, parece que está tudo bem. A árvore está crescendo, as folhas estão verdes, mas pouco a pouco os espinhos absorvem a luz, a água e os nutrientes. Quando percebemos, a planta continua viva, mas ela não dá fruto. Ela está lá, mas ela não frutifica. Essa expressão de Jesus ao dizer aqui a respeito de outras ambições, essa expressão aqui, ela amplia completamente a aplicação da parábola. Jesus está aqui incluindo qualquer desejo que passe a disputar com a palavra de Deus, com a supremacia da palavra de Deus no coração das pessoas. Ele não está se limitando ao dinheiro. Jesus está falando aqui que o reconhecimento, o sucesso, o prazer, o conforto, o status, o lazer, os projetos pessoais, tudo isso pode sufocar a palavra de Deus no nosso coração. Irmãos, até mesmo coisas boas podem tornar-se espinhos quando passam a competir com a palavra de Deus, o governo do nosso coração. Até mesmo coisas boas. Calvino, ia dizer Lutero, né? Mas Calvino fala algo aqui a respeito disso, ele diz assim. Ele diz que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. Uma perpétua. O nosso coração ele tem uma capacidade infindável de produzir falsos deuses, de produzir ídolos. O nosso coração ele tem uma capacidade infindável de tirar Deus do centro, de tirar a palavra de Deus do centro e de colocar outras coisas no centro. O coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. Isso explica porque tantas vezes permitimos que desejos legítimos ocupem um lugar que pertence somente ao Senhor. Isso explica, irmãos. O problema não é apenas que essas coisas se tornam ídolos. O problema é que quando isso acontece, elas sufocam a influência da palavra em nossas vidas. A palavra continua sendo ouvida, mas ela já não governa os nossos pensamentos, não governa as nossas escolhas, não governa as nossas prioridades. Ela não frutifica. Seu coração, você pode estar aqui hoje, ouvindo a palavra, e o seu coração pode estar cheio de espinhos, de coisas que estão ocupando o lugar da palavra de Deus, de coisas que estão sufocando a palavra de Deus. Esse ouvinte aqui, meus irmãos, é como uma casca vazia. Uma casca vazia. Ele até tem aparência de crente, se veste como crente, tem Bíblia de crente, fala como crente, vem na igreja dos crentes, ele tem aparência de crente, mas não tem fruto. Quando você abre a casca, está seco. Não tem nada dentro. Não produziu nada. Externamente, ele é crente. Mas o seu coração foi sufocado pelas coisas desse mundo de tal maneira que ele de fato não frutificou. Ele é como a igreja de Sardes, que Jesus repreendeu lá em Apocalipse, capítulo 3, no verso 1. Jesus se dirige à igreja de Sardes dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo e está morto. Você tem aparência de estar vivo e está morto. Externamente você é crente, mas interiormente não há fruto. Não há algo que evidencie, é apenas uma casca. As preocupações desse mundo têm sufocado a palavra de Deus no coração de muitos. Muitos têm deixado com que outras coisas governem o seu coração e não a palavra de Deus. O nome disso, meus irmãos, é idolatria. Idolatria.
Você lembra do que nós fizemos aqui no começo do culto? A palavra de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Isso não está falando apenas de imagens de escultura. Isso está falando dos deuses que nós escondemos e criamos dentro do nosso coração. Isso é pecado. Isso precisa de arrependimento. Se há algo na sua vida que está sufocando e ocupando o lugar da palavra de Deus, você precisa de arrependimento, irmão. Você precisa abandonar isso hoje. Você precisa tirar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus e da palavra de Deus no seu coração e trazer Cristo e a sua palavra de volta para o centro. Veja bem, quais preocupações, ambições ou desejos têm ocupado tanto espaço no seu coração que a palavra de Deus já não governa as suas prioridades como antes? Quais são? Quais são os desejos, as preocupações, as ambições que têm tomado o lugar da palavra de Deus na sua vida? Que têm governado o seu coração? Olhando para a sua vida hoje, se alguém observasse a maneira como você administra o seu tempo, a maneira como você administra as 24 horas que o Senhor deu para você, que Ele deu para todos, aliás. Ninguém tem um dia com 25 horas e ninguém tem um dia com 23 horas. Todos têm um dia com 24 horas. Se alguém olhasse para a sua vida hoje, se observasse a maneira como você administra o seu tempo, os seus recursos e as suas energias, a pessoa que observasse isso, qual conclusão ela tiraria? Ela poderia concluir que a palavra de Deus é realmente prioridade na sua vida? É possível perceber isso na sua vida hoje? Que de fato a palavra de Deus é uma prioridade? Que antes de tudo vem a palavra? Que você prioriza a palavra? A leitura, o estudo, a meditação, a pregação da palavra? É possível perceber isso na sua vida? Ou a maneira que você administra o seu tempo é aquela maneira: eu não li hoje porque não deu tempo. Eu não estudei a Bíblia hoje porque eu não tive tempo. Eu não preguei o Evangelho hoje porque eu não tive tempo. É possível observar isso? Uma outra pergunta: será que você não tem tempo? Ou será que de fato você não prioriza a palavra de Deus? Se você não pegou a sua Bíblia essa semana para ler na sua casa, meu irmão, me desculpe, você teve tempo. Você não priorizou isso. Você não decidiu fazer isso. John Piper fala sobre isso. Ele diz que no dia que nossos joelhos se dobrarem diante do Senhor, as nossas redes sociais, elas testificarão que não nos faltou tempo para buscar a Deus. Que nós tínhamos tempo, mas nós demos tempo para o Instagram, nós demos tempo para o Facebook, nós demos tempo para o YouTube, nós demos tempo para a Netflix, nós demos tempo para a televisão, mas não demos tempo para Deus. Todas essas coisas vão testificar um dia contra nós, que nunca nos faltou tempo, que nos faltou prioridade de buscar a Deus, de colocar a palavra de Deus como uma prioridade nas nossas vidas. Jesus nos mostra ainda uma quarta e última resposta à palavra de Deus. A quarta resposta é receber verdadeiramente a palavra de Deus. Então, aos que negam abertamente, aos que recebem superficialmente, aos que sufocam a palavra de Deus com as coisas desse mundo. Mas Jesus termina falando sobre aqueles que recebem a palavra de Deus. Versículo 7. Outra parte caiu, versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Verso 20 diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Depois de apresentar 3 respostas inadequadas à palavra, Jesus termina descrevendo a resposta que deve ser dada à palavra de Deus. Você consegue observar? A semente é a mesma, desde o primeiro solo. A semente não mudou. A semente continua sendo a mesma. O que diferencia essa quarta resposta para as outras 3? O solo, o coração, a pessoa que recebeu a palavra. Depois de 3 exemplos de esterilidade, de falta de fruto, finalmente encontramos um coração em que a palavra cumpre o propósito para o qual foi enviada. Jesus não está aqui descrevendo um cristão perfeito. Ele está aqui descrevendo um verdadeiro seguidor dele. Alguém que recebe verdadeiramente a sua palavra.
Jesus ele apresenta aqui 3 evidências daqueles que recebem verdadeiramente a palavra de Deus. A primeira evidência daqueles que recebem verdadeira a palavra de Deus é que eles ouvem a palavra. Aí você vai dizer, mas todos ouvem. Sim, todos ouvem. Mas esse último ele ouve diferente. A maneira dele ouvir a palavra é diferente dos outros 3. A primeira evidência é que eles ouvem a palavra. Verso 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra. Jesus começa exatamente como nos outros solos. Todos ouviram e tiveram contato com a mesma mensagem. Ninguém, irmão, ninguém vai nascer espiritualmente sem ouvir a pregação da palavra. É a palavra que produz fé. Romanos 10, 17, Paulo diz, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. O cristianismo não é construído sobre experiências místicas, ele nasce da pregação da palavra de Cristo. O que diferencia esse ouvinte dos outros 3 é que ele não apenas ouve, ele ouve com o coração aberto, ele ouve com o coração disposto a aprender, ele ouve disposto a ser confrontado, ele ouve disposto a ser corrigido, ele ouve disposto a obedecer. Ele não é alguém que está escutando a palavra de maneira leviana, ele está ouvindo a palavra com a intenção de que a palavra de fato transforme a sua vida. É assim que nós deveríamos ouvir a palavra, como palavra de Deus e não como palavra de um homem. Nós não podemos, irmãos, nos tornar consumidores de culto, escolhendo sermões, escolhendo pregadores, escolhendo conteúdos, apenas atrás de informações. Ouvir a palavra não é apenas consumir informações sobre Deus. Ouvir a palavra é se colocar diante da voz de Deus. Você tem um boletim de culto ali. E se você observar antes do texto e do título do texto do sermão de hoje, vai estar dizendo assim: o Senhor nos chama pela sua palavra. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, ainda que seja um homem comunicando, é Deus falando com a sua igreja. É o Senhor comunicando conosco. Quando a Bíblia é aberta, lida, aplicada e explicada, é a voz do próprio Deus falando à sua igreja. Nós deveríamos nos colocar diante de Deus e diante da voz de Deus com o nosso coração aberto, irmão. Veja bem, todo culto, ele deveria começar com uma oração pessoal e silenciosa. Quem sabe você toma por hábito isso. Antes do culto começar, você senta na sua cadeira, curva a sua cabeça e ora ao Senhor. Todo culto deveria começar com uma oração pessoal e silenciosa pedindo: Senhor, não permita que eu apenas escute a palavra. Não permita, Senhor, que eu seja um solo que não permite a semente da Tua palavra penetrar no meu coração. Não permita, Senhor, que eu escute a Tua palavra. Faze-me ouvi-la como quem deseja e necessita ser transformado por ela. Nós deveríamos orar e pedir para que Deus abrisse o nosso coração, os nossos ouvidos diante da Sua palavra. A primeira evidência que Jesus nos mostra é que eles ouvem. A segunda é que eles recebem a palavra. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Eles não apenas ouvem, eles recebem a palavra, eles acolhem a palavra, eles dão lugar à palavra, eles se submetem à palavra de Deus. Eles se dobram diante da palavra. Eles abrem os seus corações para a palavra. A palavra de Deus, ela não pode ser uma visitante ocasional. Ela deve ter uma morada completa e contínua em nossas vidas. Tiago, capítulo 1, no verso 21, Tiago diz: recebam com mansidão a palavra em vocês implantada. Recebam. Não sejam apenas ouvintes. Não sejam aqueles que meramente se atêm a escutar. Recebam isso. Pratiquem isso. Abracem a palavra de Deus. Se dobrem diante dela. Receber a palavra significa permitir que ela governe as nossas escolhas. Significa permitir que ela governe a nossa visão de mundo. Significa permitir que ela governe os nossos relacionamentos. Receber a palavra significa permitir que ela controle e governe os nossos casamentos. Que ela governe a nossa criação de filhos.
que ela governe a nossa ética profissional. Receber a palavra é permitir que ela governe a maneira como lidamos com o dinheiro, com a sexualidade, com a adoração. Receber a palavra significa se submeter à palavra. E eu sei que você não gosta disso. Você não quer ser governado por ninguém. Você quer ter autonomia sobre a sua vida. Você quer fazer o que dá na sua telha. O que você bem entende. Receber a palavra significa que não adaptamos ela à nossa vida. Nós adaptamos a nossa vida à palavra. Você não dobra a palavra ao que você quer. Você dobra a sua vida mediante a palavra de Deus. Está escrito, não debata, não discuta, se dobre, se renda e obedeça. Não adaptamos a nossa vida. Os 3 ouvintes anteriores permitem que a palavra visite o seu coração. Mas o quarto permite que ela governe o seu coração. Em um tempo em que a autonomia é valorizada, ela é pregada, ela é ensinada. A cultura está dizendo que você deve ser alguém autônomo, alguém que é senhor de si, alguém que governa sobre a sua vida. Em um tempo em que a autonomia é valorizada, a ideia de ser governado pela palavra não faz muito sentido. E isso não é apenas para aqueles que não servem a Cristo. Isso é para aqueles que servem a Jesus. Observe que muitos eles querem os bons conselhos da palavra. Muitos eles querem as partes legais das escrituras. Muitos querem também as partes que eles gostam da Bíblia. Essas coisas eles buscam, essas coisas eles querem, essas coisas eles falam. Mas os mesmos, eles não gostam da ideia de se submeter plenamente ao peso completo da palavra. Eu provo isso para você. Veja bem, você é casado aqui. Muitos homens, eles gostam, por exemplo, do texto de Efésios, que diz assim, que as esposas devem ser submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Os mesmos homens fazem um recorte nas suas Bíblias e se esquecem que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. Eles pegam a parte boa, eles usam da parte boa e eles excluem a parte que lhes é ruim. Eles não se submetem ao peso da palavra. Eles fazem um acolchoado dos textos que gostam. Mas isso também pega as mulheres. Porque as mesmas mulheres que fazem e trazem a ênfase de que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, elas se esquecem que no mesmo texto a Bíblia está dizendo que as esposas devem se submeter aos seus maridos e honrá-los. E respeitá-los. Elas querem ser amadas, mas elas não querem se submeter. Os homens, eles querem ser os cabeças, mas eles não querem amar a esposa como Cristo ama a igreja. Ou seja, há uma obediência parcial, há uma submissão àquilo que gostam, e há um descarte àquilo que rejeitam. Eu recebo o que é bom para mim, o que não é bom, eu não quero. Há muitos que são seletivos no seu recebimento da palavra de Deus. Eles vivem de recortes, quando deveriam se submeter ao peso da palavra. A grande verdade é que ninguém recebe verdadeiramente a palavra de Deus